Então, pessoal, vamos para a segunda aula dessa semana. É uma aula mais curta agora para a gente. Nós vamos falar sobre equilíbrio ácido-base. Embora seja uma aula curta, ela tem uma importância muito grande para a gente poder compreender algumas coisas que vão ser vistas também nas aulas da semana que vem. Bom, primeira coisa quando a gente fala sobre equilíbrio do ácido-base é tentar entender logo de cara o que é exatamente um ácido, o que é uma base, o que caracteriza cada um deles. Ácidos são moléculas que contêm hidrogênio, né? Então, assumindo aqui que as bolinhas azuis que estejam representadas na tela signifiquem hidrogênios, né? Átomos de hidrogênio. Então, um ácido é uma molécula capaz de ceder hidrogênios, enquanto que a base é uma molécula que pode se combinar com hidrogênio livre ou receber esse hidrogênio que foi cedido pelo ácido. Então, nós temos aqui a representação de um ácido e a sua chamada base conjugada. É importante a gente entender que os ácidos se combinam com bases justamente para poder permitir que essas trocas aconteçam e, dessa maneira, viabilizar o equilíbrio entre a quantidade de ácido e a quantidade de bases que a gente tem em uma solução. O pH de homeostase da gente, o pH de repouso da gente, equivale a 7,4. O pH é a medida que a gente faz do nível de acidose no sangue, no músculo, num tecido qualquer, numa solução qualquer. Quanto maior a concentração de hidrogênio, maior vai ser a acidose, mas o valor do pH, na verdade, ele diminui. Então, a gente vai aumentando a quantidade de hidrogênio livre, o pH vai, na verdade, diminuindo, né, significando um nível de acidose maior. Ao contrário, se a gente diminuir a quantidade de hidrogênio, a tendência é aumentar o pH, tornando o meio mais alcalino ou mais básico. Tanto faz você chamar de uma forma ou de outra. As respostas celulares e sanguíneas que precisam acontecer a partir disso são, quando eu tenho um pH baixo, que significa acidose, eu preciso então consumir esse hidrogênio extra que está livre nesse meio. Mas se o pH é alto, significa que eu tenho alcalose ou meio básico demais, alcalino demais, eu também estou fora desse ponto de equilíbrio, eu vou então liberar hidrogênios das bases para fazer então novamente esse equilíbrio ácido-base. Essa que é a ideia que vai acontecer. Como que a gente consegue fazer com que isso seja possível? Existem sistemas de tamponamento e existe um método chamado de compensação respiratória. A primeira linha de defesa logo é o tamponamento celular. E é a primeira linha de defesa por uma razão simples. É na célula muscular que a acidose vai ser produzida. Então, como efeito do exercício, a gente vai ter liberação de hidrogênio, bastante liberação de hidrogênio, principalmente quando o exercício é feito com intensidades mais altas. Então, eu vou liberar hidrogênios, vou diminuir o pH aumentando a acidose. A partir disso, eu preciso que algumas substâncias presentes dentro da célula entrem em ação para poder minimizar, né, essa concentração, né, tentar não permitir que a concentração de hidrogênio continue aumentando. Então, proteínas celulares específicas, grupos fosfato, mas principalmente, o mais importante de todos, que é o bicarbonato. O hidrogênio, né, que consegue, né, aqueles que não são tamponados e vão cair na corrente sanguínea, ainda assim podem causar alguma forma de desequilíbrio, né, no pH sanguíneo, e a partir disso as substâncias também, proteínas sanguíneas, a hemoglobina e, mais uma vez, principalmente o bicarbonato, serão as substâncias responsáveis por fazer uma segunda linha de tamponamento, dessa vez agora no sangue. Por fim, todo esse processo, como a gente vai ver logo em breve, acaba formando, para que eu diminua a acidose, eu acabo aumentando a chamada PCO2, que a gente viu na aula passada. Então, a pressão parcial do CO2 aumenta consideravelmente e eu preciso fazer com que esse CO2 seja colocado para fora, que ele seja eliminado.
E para isso, então, a gente aumenta a ventilação pulmonar, gerando a chamada compensação respiratória. A acidose muscular, então, ela é maior do que a sanguínea, porque a primeira linha de defesa, como nós falamos, se encontra dentro do músculo. É onde acontece primariamente a produção da acidose e, em contrapartida, é a principal linha de defesa, a primeira linha de defesa para evitar esse desequilíbrio, é justamente dentro do músculo. Então o combate aqui é mais severo, mas a produção é muito mais alta. A partir disso, o pH sanguíneo desce menos, ele cai menos no exercício vigoroso, porque parte do tamponamento já aconteceu dentro do músculo. O tamponamento ele vai depender de dois fatores principalmente. O primeiro é o tipo do tampão e da concentração do tampão. O tipo de tampão vai diferenciar os resultados encontrados para esse tamponamento em função das diferentes características físico-químicas que cada tampão tem, cada sistema de tamponamento, cada substância de tamponamento consegue ter. Com base nisso, algumas vão ser mais eficientes do que outras e, a partir disso, o tamponamento como um todo também será mais eficaz ou não, a depender do tipo do tampão que foi utilizado. Quanto maior a concentração do tampão, por razões óbvias, maior vai ser a eficácia. Então, se eu tenho mais substâncias tamponantes naquela solução, por exemplo, dentro do músculo ou no sangue, eu tenho mais condições de gerar o tamponamento. Então, quanto maior a concentração, maior a eficácia desse sistema. E por falar em sistema de tamponamento, ácido básico, nós já vimos essa equação toda aqui acontecendo na aula passada, quando nós falamos da maneira como o CO2 é transportado no sangue. Nós falamos que 70% do CO2 é transportado no sangue sob a forma de bicarbonato. E nós vimos que dentro da hemácia, o CO2, a PCO2 elevada dentro da hemácia, vai se combinar, vai forçar o CO2 a se combinar com água para formar o ácido carbônico, que é um ácido forte, mas bastante volúvel, se degrada rapidamente, formando hidrogênio livre e o bicarbonato. E dessa forma é que o CO2 é transportado em sua grande parte, cerca de 70% no sangue, pelo bicarbonato. O que acontece no sangue, da mesma forma como acontece dentro da célula muscular, para poder gerar esse equilíbrio ácido-base no sistema de tamponamento? Muito bem. Se, porventura, o sangue ou o músculo se encontram ácidos demais, ou seja, o pH baixo, muita acidose, eu vou precisar, então, consumir esse hidrogênio. Como que eu faço isso? Eu combino o hidrogênio com o bicarbonato. A partir disso, forma o ácido carbônico, que vai ser degradado em CO2 e água. Esse CO2 ele precisa ser eliminado, e a gente vai ver isso logo em seguida pela compensação respiratória. Por quê? Se eu formar CO2 demais a partir dessa equação, eu vou tornar o meio alcalino demais, básico demais, e também vou estar em desequilíbrio. A gente precisa lembrar que o exercício também forma e libera CO2 na corrente sanguínea. Para isso, então, se o meio estiver alcalino demais, a reação vai seguir o sentido oposto. O CO2 se combina com a água até que forme bicarbonato e hidrogênio. Como nós falamos, então, o exercício vai formar, principalmente com intensidades mais altas, vai ser uma grande fonte de liberação de hidrogênios dentro do músculo e, posteriormente, na corrente sanguínea. Esse hidrogênio ele precisa ser, então, tamponado para que não seja excessiva a sua concentração e, no fim, nós vamos formar o CO2. O problema é que o exercício, como nós vimos também forma CO2 diretamente. Então, a chance de eu ter uma PCO2 aumentada ao final desse processo passa a ser grande. Por essa razão, se eu não diminuir a PCO2, a tendência vai ser que essa reação aconteça no sentido oposto. Então, eu preciso eliminar esse CO2. O aumento da ventilação pulmonar, então, principalmente quando a gente faz a chamada hiperventilação,
causa uma exalação adicional desse CO2. E a partir disso nós temos simultaneamente a redução da PCO2 no sangue e também a redução da concentração do hidrogênio. Todo esse conjunto de fatores, tamponamento dentro do músculo, tamponamento dentro do sangue, na corrente sanguínea, e agora a ventilação pulmonar, gerando a compensação respiratória, tudo isso junto me ajuda a gerar novamente o equilíbrio entre a quantidade de hidrogênio, a quantidade de bases, né, para fazer com que o equilíbrio ácido-básico seja restabelecido e as funções fisiológicas possam ser executadas normalmente.